Shalom aos amigos, internauta, Shalom Rabino Shai, que estiver presente, e também para a Vera Malca, todos os líderes presentes nessa sala maravilhosa, conhecida como Sinagoga Virtual, Talmidei Torá. Sejam todos bem-vindos. Hoje são 14 de Iyar do ano 5786, 1º de maio de 2026. Estamos estudando a Paraxá Emor, fala, com leitura integral no livro de Levítico, o capítulo é o 21, verso 1, vai até o capítulo 24, verso 23. Temos os sons para hoje, sendo a quinta e a sexta aliar, mas fica à disposição do nosso amado Comperador, referente às posições. Então, a quinta aliar encontra-se no capítulo 23 de Levítico, verso 23 até o 32, e a sexta aliar, quem quiser acompanhar, no mesmo capítulo 23, verso 33 até o 44. Temos a leitura adicionais, como a Haftarah está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 15 até o versículo 31, e na Aliança Renovada, Brit Hadashah, no livro de Mateus, Matitiahu, capítulo 12, verso 1 até o versículo 12. Thaís, a quem ouve, que a partir de agora está com a palavra. Shalom, que o Eterno abençoe. Shalom, meus amados Lushim, nossos líderes, Rabino Shai, se estiver presente, Rebete Malca, e aos nossos amados Haverim, que estão nessa sala virtual. Também saúdo desde já aos nossos internautas que irão acompanhar com a transmissão deste vídeo pelo YouTube. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês para aprendermos juntos, né, os princípios, a sabedoria do Eterno, que tem nos proporcionado riquezas imensuráveis. Vamos expor aqui a leitura. Eu irei fazer a leitura da quinta aliá e comentarei também a sexta. Não necessariamente farei a leitura, mas será comentado. Vamos aqui. Vaikra, Levítico 23 e o versículo 23 também. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho civil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Eterno. Falou mais o Eterno a Moshe, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia de expiação, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Eterno. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Eterno vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia algum trabalho
fizer, eu destruirei aquela alma no meio do meu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Salmo, no versículo 31. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo será para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabat, sábado. E falou, eu vou dar uma parada aqui, já foi a sexta, a quinta, aliás, né? Eu iria entrar na sexta, mas a sexta eu irei apenas fazer um comentário, tá? Certo. Bem, no capítulo 23 de Levítico, a partir do primeiro versículo, né? O Eterno menciona aqui as suas festividades para o seu povo, para o nosso povo, o povo de Israel, começando com o Shabat, a primeira festividade que o Eterno nos deu para celebrar, que seria aí um dia semanal, tá? 6 dias trabalhareis, no 7º dia, que é o Shabat, é o sábado solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado para o Eterno, em todas as vossas moradas. Então, o Eterno inicia o seu anúncio sobre as festividades com o Shabat, que é justamente o dia que, desde o princípio, desde a criação, o Eterno ensinou aos nossos ancestrais, acreditamos, porque lá em Bereshit, diz que o Eterno fez todas as coisas durante os 6 dias e no 7º dia folgou e descansou. E também ele retrata isso para o nosso povo quando saiu do Egito. Iremos ver em Levítico 20, no versículo 7º, ele também fala sobre o Shabat. Só que aqui, de fato, foi promulgado, podemos dizer, se tornou uma lei escrita, mas acreditamos que já era viviciado entre os justos daqueles dias. Tá? E o interessante é que em Devarim, o Eterno fala as razões por que guardamos o Shabat, diferentemente de Shemot 20. Quando o Eterno anuncia o Shabat em Shemot, Êxodo 20, ele fala uma outra razão, diferenciada da razão de Devarim, no capítulo 6. Vocês sabiam disso? Você sabia que existem razões diferentes para observarmos o Shabat? Que foi anunciado por Deus
há gerações diferentes. Por exemplo, na geração de Shemot 20, Êxodo 20, foi a própria geração que saiu do Egito. E a geração de Devarim, que é do Deuteronômio 6, foi a geração que nasceu no deserto. Não são aquela, poderá até ser, mas não os pais. São os filhos que nasceram durante a jornada, né, no deserto. Tá? Então, vamos ver isso aqui. Vamos atentarmos à leitura que eu irei expor para vocês. Em Shemot, capítulo 20, se o Roche quiser botar aí, Roche, na tela, Êxodo 20, a partir do versículo 7, nós iremos ver uma das explicações por que devemos guardar o Shabat. Tá? Diferente que da próxima leitura que nós iremos fazer em Devarim, capítulo 5. Exatamente. Está aí, Urushi? Estou procurando aqui. Ah, ok. Eu que consigo aqui. E, ok. Não vai agora, não. Aí não. Deixa eu ver aqui. 20, né? Certo. Shemot. Estou conseguindo abrir o livro não daqui. Ok, tudo bem. Então, pode deixar aí mesmo, Bruxo. Eu vou fazer a leitura. Vou fazer a leitura aqui, tá bom? Hum. Em Shemot 20, versículo 7. Ou melhor, peraí. Na verdade, é o 8º. 20, versículo 8º. Desculpa aí. Esteja lembrado do dia do Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E no 7º dia é o sábado do Eterno teu Deus. Não farás nenhuma obra. Aí vai dizendo aqui, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, peregrino, que está em tuas cidades. Né? Aí ele vai dizer a razão, no versículo 11. Shemot, Êxodo 20, verso 11, ele vai dizer por que nós devemos guardar o Shabat, casando com o que está escrito em Bereshit, que é Gênesis. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o dia 7º, o Shabat, e santificou. Por que devemos guardar o Shabat? Segundo Êxodo 20. Porque o Eterno fez em 6 dias os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Observamos uma coisa muito interessante. Para deixarmos, quando nós deixamos de observar o Shabat, quando transgredimos esse dia, nós estamos dizendo, ou melhor, nós não estamos reconhecendo que o Eterno fez os céus, a terra e tudo que neles há. Vocês estão entendendo? Quando nós não observamos o Shabat, eu vou falar sobre outras festividades, tá? Quando nós não observamos o Shabat, nós estamos aqui desprezando
dando o desmérito ao Eterno como Criador de todas as coisas. Tá? Tirar de Deus, voltando aqui, tirar de Deus o mérito ou tudo que ele fez por mim, caso eu não reconheça, né? Caso eu não venha observar esse dia. Tá? Observamos que aqui é uma razão geral, é uma razão geral, porque a lei do Eterno, ela, a princípio, ela não foi só dada para o nosso povo, para nós, né, judeus. Ela não foi dada só para nós, mas para todos aqueles todas as nações que tivessem interesse. Tá? Por as nações não reconhecerem, por não aceitarem a Torá do Eterno, por rejeitar a Torá do Eterno, então o Eterno escolheu um povo, que esse povo é o nosso povo, o povo de Israel. Tá? Por as nações não reconhecer, não aceitar os mandamentos de Hashem. Mas, a princípio, o mandamento eterno, todos os mandamentos, e especialmente o Shabat, foi dado para todas as nações do mundo. Mas as nações rejeitaram, então o Eterno separou para si uma nação, que é o nosso povo, a nação judaica, para ser uma nação sacerdotal. Tá? Então, o que acontece? Vamos analisar agora uma outra razão, apesar que é o mesmo mandamento, Deuteronômio, no capítulo 5, no capítulo 5, no versículo 12, diz o seguinte: guardarás o dia do Shabat para santificá-lo, como te ordenou o Eterno teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o Shabat do Eterno teu Deus. Não farás nenhuma obra, vai dizendo as mesmas palavras que foram ditas anteriormente. Em épocas diferentes, em geração, aqui era uma outra geração, tá? A geração, como mencionei anteriormente, aquelas que nasceram durante a jornada ali do Egito, tá? Ou que saíram do Egito, podemos dizer, que não tinha atingido 20 anos de idade, porque acima de 20 anos para cima foram mortos durante a jornada, tá? Conforme está escrito. Tá? Então, o que acontece? Aí ele diz aqui, no versículo 15, e lembrarás que servo foste na terra do Egito, e que de lá te tirou o Eterno teu Deus, como um forte, com o braço estendido. Portanto, o Eterno teu Deus, portanto, ordenou o Eterno teu Deus para fazer o dia do Shabat. Então, vejamos. Primeiro, nós lemos lá em Shemot, por qual razão nós guardamos o Shabat. Por quê? Porque o Eterno fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. E no 7º dia folgou e santificou, conforme está mencionado em Bereshit, Gênesis. Aqui, o Eterno já dá uma outra razão, uma outra situação. Achou, né? Está aí. Porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito e que o Eterno teu Deus te tirou da terra lá com um braço forte
tá? Com o braço estendido, com mão forte e braço estendido. Por isso o Eterno teu Deus te ordenou que guardasse o dia do Shabat. Vejamos aí. Né? O qual, agora, é uma coisa que eu venho sempre perguntando para mim mesmo, por qual motivo o Eterno mencionou com o mesmo mandamento e razões diferentes? Apesar que ambas as razões faz sentido para aqueles que guardam o Shabat. Casam, se harmonizam. Não é algo contrário. Se harmonizam. Tá? A geração que saiu do Egito, aquelas ainda, estava muito recente à escravidão. Alguns estudiosos dizem que aquela geração que saiu do Egito, ela, na verdade, ainda era escrava do Egito. Era ainda escrava do Egito. Por esta razão que o Eterno não mencionou, que, né? Mas apesar que o Eterno tirou, sim, aquela geração que saiu do Egito, tal, mas a liberdade, de fato, o Eterno tirou fisicamente, mas espiritualmente era a parte do povo que cabia a liberdade. O Eterno tirou, sim, fisicamente, mas espiritualmente, você acha que o nosso povo, aquele povo que saiu do Egito, de fato foram libertos da escravidão do Egito? Me digam aí. Pergunto àqueles, meus amados que estão aqui na sala virtual. Vocês acham que aquela geração que, de fato, fisicamente falando, saiu do Egito, eles foram libertos espiritualmente? De fato, eles foram libertos? O que você acha, sim ou não? Diga aí. Pode dizer alguém aí, ser o porta-voz, para não ter ruídos. Shalom, meus amados. Opa, shalom. Opa, finalmente, eu estou acompanhado. Não, na verdade, a gente sabe que aquele povo, né, ele pereceu, né? Eles foram libertos dali, mas a primeira oportunidade que tiveram já saíram murmurando, né? E pereceram no deserto. Eles tiveram uma oportunidade muito grande de ser liberto, mas eles não reconheceram a oportunidade, né? Não reconheceram a graça que Deus naquela época já usou com toda a nação de Israel, né? Eu pergunto, senhor, de fato aquela geração saiu do Egito espiritualmente? Se libertaram? Espiritualmente, não. Exato. Né? É exatamente aí que eu vou pegar, eu vou entrar, me aprofundar mais com vocês. Muito obrigado, Roshi Moderhai. Quer falar algo mais? Não, pode seguir aí que está muito bom a sua meditação aí, sua explanação. Então não existe assim uma ilógica, porque o Eterno falou a razão em uma geração e depois falou com outra geração diferente da razão, sendo o mesmo mandamento. A razão diferente, né? Sendo o mesmo mandamento. Tá? Então, o que acontece? A questão, uma palavra que eu quero me aprofundar nisso aqui, sobre a porta para a observação dos mandamentos do Eterno de forma visível. Existem outros mandamentos que é de forma material, que de fato demonstra que nós estamos libertos. Tá? Por exemplo, eu vou citar um mandamento que nos conscientiza que de fato nós estamos libertados. Tá? Os dízimos. Os dízimos, quando nós entregamos os dízimos e as ofertas, e especialmente as voluntárias,
que foram mencionadas por nosso Moré Moshe, que é algo não forçado, mas é algo espontâneo, algo natural, é que vai caracterizar se de fato nós estamos libertos de coisas materiais. Concordam? Sim. Porque tem que ser mostrado, tem que ser algo material, tem que ser algo concreto. Não é, eu amo o Eterno, eu amo, eu adoro Hashem. Mas como que você vai demonstrar? Será que só palavra vai demonstrar que, de fato, você ou eu adoramos o Eterno? Porque está escrito pelos nossos sábios que aquele que ama guarda os seus mandamentos. Se verdadeiramente me amardes, guardareis os meus mandamentos. O próprio Rav Yeshua falou. Né? Bom, vamos para frente. Falando em Rav Yeshua, mas antes eu quero mencionar aqui sobre, como falei, que o Shabat, existem outros mandamentos que, de fato, vai concretizar se nós estamos livres ou escravos. O Shabat é a porta dos demais dias que devemos observar. O Shabat é a primeira festividade. O que uma pessoa guarda quando observamos o Shabat, nós estamos dizendo para o mundo, ou para si próprio, primeiramente, e para nossos semelhantes, que nós somos pessoas livres do tempo. Nós é que dominamos o meu... quando você observa, ou eu observo, nós observamos o Shabat, nós estamos dizendo que nós dominamos o tempo, não o tempo nos domina. E nem o trabalho também nos domina. Nós somos os dominadores de tudo. Do tempo, do trabalho, tá? Do nossos desejos, nossos impulsos, nos submetemos ao Supremo, à vontade suprema. A verdadeira liberdade não é a liberdade baseada eu faço o que eu bem quero, que bem eu faço aquilo que eu posso segundo o meu entendimento. Se eu entendo que é para fazer, eu faço, eu sou livre para isso. Não. A verdadeira liberdade é quando nós reconhecemos a verdade não é relativa, a verdade é imutável, tá? Não, a moral pode até mudar, de geração a geração, a moral pode até mudar, concorda, moral mudar. Por exemplo, um homem casar com duas mulheres hoje é imoral, mas teve época que não. É evidente que existia uma lei, existiam algumas restrições, algumas normas para ter duas esposas. Mas hoje é imoral. E nem todas as religiões é imoral ter duas esposas. Nós sabemos que tem religião que um homem pode ter duas esposas, mesmo sendo na nossa geração, que vai diferenciar a religião, certo? Então, existem coisas que podem ser mudadas, concordo, mas a verdade não muda, ela é imutável. Então, vamos lá. Eu estou mencionando o Shabat como a base para todos os demais dias, porque se nós observarmos o Shabat, nós preservamos o tempo que o Eterno nos deu, nós reconhecemos que é o Eterno que nos presenteou esse tempo, ele nos deu. Eu não guardo o Shabat porque é o meu tempo, não, o tempo que o Eterno me presenteou. Tá? Vamos aqui, a palavra do Mashiach, sobre justamente a liberdade.
em Yohanan, no capítulo 8, João 8, 31. E vamos nos aprofundar mais sobre essa questão dos dias festivos, após essa leitura. Yohanan 8, 31. 38 e Eu vou ler 31. 8, 31. Yohanan, capítulo 8, versículo 31, tá? Vamos ler até o 36. Yeshua disse aos seus que haviam acreditado nele: se permanecesses na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis, 32, conhecereis a verdade, e a verdade fará de vós homens livres. Então eles replicaram: nós somos descendência de Abraão e nunca ninguém nos reduziu à servidão. Como podes tu pretender que nós venhamos a nos tornar homens livres? Yeshua lhe respondeu: em verdade vos digo, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Pergunto a vocês, o que é pecado de fato? O que é pecado, Roche? Transgressão da lei. Transgressão da lei. Para a nossa língua, transgressão da Torá. Exato. Quem disse isso não é o Senhor que falou, mas está escrito me parece, Yohanan, João fala que a transgressão da lei, da Torá, é o pecado. 35. O escravo não permanece sempre na casa. O filho, porém, nela permanece para sempre. Se, portanto, é o filho que vos liberta, sereis realmente homens livres. Como eu falei a vocês, não porque nosso povo simplesmente saiu do Egito fisicamente, que de fato são livres. Como aqueles que estavam se engrandecendo por serem filhos de Abraão, pensando eles que eram livres. Mas a liberdade, ela está fundamentada na verdade. Né? Ninguém conquista, ninguém é coroado com a liberdade sem a verdade. Não é verdade? Ninguém é coroado com a liberdade sem a verdade. Tá? E a verdade só se mantém, porque ele falou aqui também, se permanecerdes nos meus ensinamentos, que é a verdade, a liberdade só se torna, de fato, concreta, inabalável, quando a verdade, entenda bem, a liberdade só se torna algo, só se torna concreta ou inabalável quando a verdade ela é fundamentada, quando ela é edificada na emuná. A emuná é a fé, é a confiança, é a certeza, a certeza que Deus eterno é o nosso, é o que promove a nossa necessidades
em todos os sentidos da vida. Se o Eterno promove todas as minhas necessidades, ele é o dono de todas as coisas, então não há motivo de eu duvidar dele, porque vai me deixar, eu vou morrer, eu vou passar necessidade financeira, minha família vai passar fome, porque eu tenho que guardar o Shabat, e depois do Shabat eu tenho o Rosh Hashanah, né, que, seguindo aqui, ou melhor, se a gente seguir a ordem aqui da leitura, vamos seguir a leitura do Shabat vem o quê? Vem como observância, como feriado, tá? Do Shabat é mencionado Festa dos Asmos, que é chamada Hag Hamatzot. Veja só, tem o Shabat, que é semanal, tem as festas dos Asmos, Hag Hamatzot, que é do dia 15, aí depois vem o dia 21, que ainda é a mesma festa, observamos. Aí depois disso vem Shavuot, que é um dia também de observância, apesar que cai no primeiro dia da semana, mas poderá ter gente que trabalha no primeiro dia da semana, que é o domingo, conhecido como domingo. Né? Aí depois do Shavuot vem o quê? Aí vem a festa de Yom Teruah, que é o Rosh Hashanah, que é um feriado. Observamos, que coisa, né? O Shabat semanalmente. Aí vem as festas dos Asmos, primeiro dia 15. Porque o dia 14 é festa do Pêssar, não é feriado. Aí vem dia 15, aí depois dia 21, aí primeiro de Tishrei, que é a cabeça do ano, né? Yom Teruah, o dia do toque do shofar. Aí vem Yom HaKippurim, que é festa, é o dia do Yom Kippur, dia do perdão, feriado. Afligirei as nossas almas. Além de guardar, veja só, além de guardar o dia, ainda afligir as nossas almas. Aí vem as festas do Sukkot, Hag Sukkot, primeiro dia, que é um feriado, dia 15 de Tishrei, certo? A festa anterior, Yom Kippur, é dia 10. Aí vem dia 15 de Tishrei, primeiro dia de Sukkot. Aí tem a oitava assembleia, Shemiyat Atzeret. No dia, 8 dias depois, né? No dia 22 de Tishrei. Não é isso? Bem, o que acontece? E a observância. Sem falar para Israel, na época, que existiam outras leis, que era a observância do descanso da terra, da Shemitah, né, que a terra descansava trabalhava durante 6 anos, no 7º ano era descanso, depois vem o dia do jubileu, que era que 40º ano, a terra descansava novamente. Alguém pode dizer, não, aí é demais, né? Aí é demais. E eu vi. Não, isso é loucura. E eu vi. É loucura. Porque loucura para que pessoas que não têm a liberdade, pessoas que ainda são escravas de quê? Do trabalho, escrava das necessidades terrenas, são pessoas presas ao sistema secular, né? São presas. Depois diz que amam o Eterno. Eu amo, eu adoro o Eterno. Tá? Não digo isso para os de fora. Eu digo para os que estão se chegando, para os que estão aqui conosco. Os de fora, né, se caso tenha algum interesse, né, se caso chegue nele a confiança no Eterno e a verdade, então dá um passo para, de fato, receber a liberdade, né, a libertação.
Porque o eterno, quando nós observamos esses dias, nós estamos dizendo para consigo mesmo, especialmente conosco, eu estou dizendo para consigo mesmo, que eu sou livre. Meu trabalho não me domina. O tempo é eu que domino o tempo. Porque o Eterno me deu a liberdade. Porque eu confio que é Ele que me sustenta. O tempo pertence, na verdade, ao Eterno. Se Ele deu esses dias, é porque é Ele que vai nos manter, é Ele que vai nos sustentar. A verdadeira liberdade não é ter condições de ter tudo que o meu coração deseja. Qualquer lugar que eu quiser ir, eu posso ir. O que eu quiser ter, eu posso ter. Essa não é a verdadeira liberdade. É uma liberdade secular. Ela é temporária, ilusória, inclusive. A verdadeira liberdade, sabe qual é? É você ter um bocado seco, o seu sustento do dia a dia. O seco e o eterno. E o eterno na vida daquela pessoa. Tá? Porque ter uma casa cheia com manjares e sem o eterno, uma vida contenciosa, isso aí é escravidão. Então, não vamos nos iludir. Não estou aqui defendendo que é pobre, que tem a liberdade, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Eu estou falando de a gente não confiar em nossos bens, mas sim em Hashem. Aonde está a nossa confiança? Aqui estão os que confiam no Eterno, que têm fé, que têm a confiança em Hashem e guardam os seus mandamentos, guardam a tua lei. Estes sim têm a verdadeira liberdade, porque a liberdade consiste na verdade. E, na verdade, é fundamentada na fé, na imuná, para que ela permaneça sempre na vida daqueles que alcançaram, né, a liberdade. Shalom a todos, forte abraço. Obrigado aí pela vossa audiência, pela Shalom, vossa presença. shalom aqui em outros, muito boa, muito bom. Fico meditando nas palavras que saem da boca das pessoas que passam por aqui, essas pregações maravilhosas que com certeza penetram em nossos corações, orientações, exortações, ensinamentos profundos. Cabe a nós agora fazer a nossa parte.